5, por gentileza. Parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O que Jesus está dizendo é que tinha muito segredo escondido por detrás dessa palavra Pai. Até esse momento da história, todas as religiões chamavam Deus Senhor de Deus, dono, soberano, poderoso, Senhor da guerra. Mas nenhuma religião ousou chamar Deus de Pai. Ninguém ousou dizer que Deus era Pai. Mas Jesus veio nos revelar que Deus é Pai. Que tem muita coisa escondida por trás dessa revelação. E hoje eu espero que você aprenda um pouquinho mais. E o fato de ele ser Pai significa que o amor dele supera qualquer tipo de coisa. Pai é o que ama. Ele tem ciúme de você. Ele fica preocupado quando você anda, quando você sai. Ele fica preocupado com o que você fala. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o conceito que eu vou trafegar aqui hoje, porque talvez tiveram pais ruins. Talvez tiveram pais terrenos aqui na Terra que causaram uma impressão negativa do sentido da palavra pai. Mas essa noite eu quero desafiar você a esquecer todo e qualquer tipo de conceito sobre pai e apenas abraçar o que significa ser pai de verdade. Pai que te ama, Pai que te quer, Pai que tem ciúme de você, um Pai que te ama, independente do que você é. Feche os seus olhos, sinta a presença desse Pai. Obrigado pela tua presença, Deus soberano. Pai de amor, de graça. O seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de misericórdia. Tão de repente não vejo mais eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e tanto Ele quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. João 16, 25 diz: chega, porém, a hora
Não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Poder sentar. Deus nunca quis ter uma relação conosco de Criador e criatura. Vou repetir. Deus não sonhou, não desejou, não quis, não foi plano seu que nós fôssemos apenas criatura dele. As aves do céu são criaturas de Deus. Os peixes do mar são criaturas de Deus. As árvores da floresta são criaturas de Deus. Os insetos são criaturas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos caídos são criaturas de Deus. Os demônios são criaturas de Deus. Deus não os fez demônios, mas eles perderam a graça e se transformaram em demônios. Mas na essência, eles foram criados por Deus. Satanás não foi criado por Deus, mas Lúcifer, que virou Satanás, foi criado por Deus. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Deus o criou cheio de luz, mas ele caiu. E se transformou em Satanás, que é acusador e inimigo das almas. Deus não imaginou que um dia seus filhos, ou ele não planejou que um dia os seus filhos estivessem longe de Deus. Mas quando ele criou o homem, Adão e Eva, o homem resolveu quebrar completamente a lei de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, e ignorou os alertas, os conceitos, aquilo que Deus desenhou para ele, sonhou para ele. Deus sonhou por um paraíso na terra. Deus sonhou que nós estivéssemos aqui gozando do melhor que essa terra tem para nós. Mas, infelizmente, o homem se preocupou em ter coisas desnecessárias, como engrandecimento de si mesmo. Ser melhor do que os outros. Acumular coisas sem necessidade. Tem pessoas que já são ricas, já têm dinheiro para gastar nessa vida e ainda deixar para filhos, netos e bisnetos. Mas mesmo assim não deixam de ser pessoas gananciosas. E isso tudo vem do pecado, isso tudo vem do afastamento do homem de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia, Deus, quando olhou para a terra, ele viu o homem perdido. Viu que ele se afastou da sua idealização. Deus, então, resolve descer a terra. E ele viu uma maneira, um jeito de resgatar as coisas, de trazer o homem de volta para ele, de conseguir fazer com que o homem entendesse qual é o propósito dele e o que ele faz. A Bíblia diz que ele desce na pessoa de Jesus Cristo e se auto-intitula e se declara filho. O Pai desce vestido de filho. O Pai, o Criador, se transforma em filho. Ele desce na terra. E o que ele quer com isso? Com o filho, ele desce para te ensinar como é ser filho. E se você puder olhar para Cristo e aprender dele o que é ser um filho, da relação que ele tinha com Deus, você então vai abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Isso é tão tremendo que João, no capítulo 1 da sua epístola, a partir do versículo 11, você pode colocar para mim, a Bíblia diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí João continua dizendo o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha a expressão que João usa. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se transformar em filho de Deus não é uma coisa qualquer. É olhar para Cristo, receber a Cristo, como diz o texto, que veio para o seu, mas
não o receberam. Mas, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, todos. Quem um dia já recebeu Jesus aqui no seu coração, levante a mão aqui. A Bíblia diz, todos quantos o receberam para si. E o que é receber a Jesus? Receber a Jesus é colocar Jesus na sua vida. A vida dele na sua vida. Os sonhos dele nos seus sonhos. Os passos dele nos seus passos. O seu pensamento, os seus pensamentos. O seu olhar, o seu olhar. É você morrer a cada dia para nascer uma nova criatura, uma nova pessoa mais parecida com Jesus. É isso que o texto diz. Deu-lhes o poder. Por que poder? Porque não é fácil. Ser uma criatura é fácil. Existir é fácil. Mas ser filho de Deus não é fácil. Porque para ser filho de Deus tem que nascer em Cristo. Vou te mostrar um texto para você poder entender isso aqui melhor. João 3. João 3. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre do livro de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: na verdade, vos digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode ser um homem nascer de novo sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe para nascer? E Jesus responde: na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A porta de entrada do reino de Deus, segura ali onde você está. A porta de entrada do reino de Deus é água e Espírito. A água fala sobre purificação, limpeza. Jesus foi mandado à terra para convencer a mim e a você dos nossos erros, que nós chamamos de pecado na Bíblia. E uma vez reconhecidos os erros, a água da palavra de Deus te limpa e te deixa purificado. E depois de purificado, o Espírito te abraça e diz: você agora é filho de Deus. Nasceu de novo. Você parece com Cristo. Porque agora Cristo habita dentro de você. Jesus vai explicando isso a Nicodemos, no versículo 6. Ele continua dizendo: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando de um nascimento físico. Não estava falando de reencarnação. Ele estava falando sobre nascimento espiritual. Vida que se transforma em vida. Vai. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem aceita a Cristo se transforma em filho de Deus, o Espírito Santo habita nele. E habitando nele, vai dirigindo ele. Agora vai para cá, vai para lá. Não faça isso, cuidado com aquilo. Olha, isso não é bom para você. Ele faz um papel meio que de consciência espiritual dentro de você. E ele vai te ajudando a pensar e tomar decisões. Isso é nascer para ser filho de Deus. E lá no versículo, pode pular lá no versículo 16. Nós temos o texto áudio da Bíblia que resume dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o único que foi gerado lá no céu, Jesus Cristo, por isso é unigênito, para que todo aquele, eu, você, todo aquele que nele crê, que acredita em Jesus, não pereça, mas receba dele a vida eterna. Essa é a primeira experiência. Muitos pararam aqui na primeira experiência. Muitos aceitaram a Jesus, receberam a Jesus, se transformaram em filhos de Deus e pararam nessa experiência. Mas hoje eu quero desafiar você a não apenas ser transformado em filho de Deus, mas exercer esta sua identidade. E se há uma coisa que o diabo não quer que você tenha, é a certeza dessa sua identidade. E eu vou te dizer por quê. Porque no dia que Jesus foi tentado no deserto, foi a primeira coisa que o diabo tentou fazer, era confundir a sua cabeça.
Jesus, se tu és o Filho de Deus. Ele tentou mexer com a cabeça de Jesus no sentido de trazer uma dúvida. Se há uma coisa que o diabo se preocupa, é com a sua cabeça e o seu coração. Se você tem certeza ou dúvida de que Jesus habita em você, de que Jesus tem você e você tem Jesus, porque isso te transforma em Filho de Deus, o que João disse, é poder. Você é transformado em poder como Filho de Deus. Crescer como Filho de Deus é essencial. É tão essencial que em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, eu quero que você leia comigo todo esse texto, você vai ver como é que Deus trabalha na igreja, qual é a função da igreja. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, porque foste chamados. Nós fomos chamados para ser o quê? Filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Ele na mão da pessoa que está do seu lado, faça assim, olhando assim, você foi chamado para ser filho de Deus. Como é que devemos andar, diz a Bíblia, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, o corpo da igreja, e o Espírito é o Espírito Santo, só há um. Chamados de uma só esperança da vossa vocação, sabemos para onde estamos indo. Estamos indo para o céu, porque somos filhos de Deus, temos a vida eterna. Um só Senhor, diga comigo, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo. O que é um só Senhor? Eu não posso servir a mais ninguém, a não ser a Jesus. Eu não posso colocar Maria no meio, eu não posso botar São Pedro no meio, eu não posso botar São João no meio, eu não posso colocar a boca arranca-toco, eu não posso botar uma arranca-dente, eu não posso botar ninguém no meio. Não posso botar Buda, eu não posso botar Siddhartha Gautama, eu não posso botar ninguém no meio. A Bíblia diz, só há um Senhor, só há um Senhor, só há um Senhor, só há um Senhor. O nome dele é Jesus de Nazaré. Um só Senhor, uma só fé. Eu não posso acreditar de diversas maneiras. Não. Eu acredito que Jesus é uma coisa, outra acredita que Jesus é outra, outra acredita que Jesus é um espírito iluminado que sobe e voa, passa pelos ares, outra acredita que ele é barbudo, outra acredita que ele é careca e usa trança e vai batendo num negócio assim pela rua. Deixa eu dizer para você, há uma só fé, há um só batismo. O que é o batismo? É mergulhar. Você só pode mergulhar em uma doutrina, em um ensino, em uma palavra, que a Bíblia é sagrada. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Não há vários deuses. Não existe Deus daqui, Deus dali. Há um só Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus e Pai de todos. Então, quando ele traduz a palavra de Deus, ele diz, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Porque a palavra Senhor aqui é dono. Então ele está dizendo, há um só dono de vocês. Há um só fé, há um só batismo. Mas quando ele diz, há um só Deus, ele vai explicar quem é Deus. Ele diz, Deus Pai de todos. Isso aqui bagunçava a cabeça de um judeu. Porque o judeu tinha medo até de pronunciar o nome de Deus. E se perdeu. Porque só tem as consoantes e vogal não existe dentro do hebraico. Por isso ele se perdeu o nome de Deus. Ninguém sabe se é Javé, se é Jeová, se é Javé. Porque só tem consoantes, então eles tiveram que botar algumas vogais para poder criar nomes. Mas qual nome? Você sabe se é Yahvé, Jeová? Não importa. O nome de Deus ficou preservado com as letras consoantes. E o mais importante é que esse Deus, que deu o nome, ele é chamado Pai de todos. Aí ele diz, está sobre todos, ele é por todos e em todos. Vou repetir se você não entendeu. Ele é Pai de todos, ele está sobre todos e ele está em todos. Isso significa o seguinte, uma vez que você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Se tornando filho de Deus, você tem que seguir todas essas regras aqui. Um só corpo, um só batismo, fosse chamado uma só esperança, a vocação de ir para o céu, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai. Ele está sobre você, ele está com você e ele é por você.
está com você e Ele é por você. Ele está sobre você, Ele está com você e Ele é por você. O que é estar sobre você? Há uma autoridade na sua vida. Se você não está acostumado a obedecer a pai da igreja, você vai ter que começar a aprender isso. Senão você não entra no céu. Se você não está acostumado a obedecer os outros, passe a obedecer na igreja. Porque dentro da igreja há uma referência da paternidade de Deus nesse lugar. Então, se você não aprender a obedecer pessoas que aqui você está subjugado, você também não vai aprender a obedecer a Deus. Porque quem não obedece o pai que vê, não vai obedecer ao pai que não vê. Se você não consegue amar ao pai que você vê, como é que você vai amar alguém que você não vê? Ele está sobre todos. Ele está por todos e com todos. Ele está a teu favor. E Ele está dentro de você. Pega na mão do irmão que está do lado e fala assim: há um Pai que veio te mostrar com Jesus Cristo. Ele quer estar sobre você. Ele quer estar com você. Ele quer ser por você. Aleluia. Agora preste atenção mais para o finalzinho. Ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas essas coisas. Jesus de Nazaré veio nos transformar em filhos de Deus, aqui na terra. E nesse trabalho ele desceu às mais profundas regiões, para buscar a todos, não importa quem seja. Ele vai buscar prostitutas, ele vai buscar bandidos, ele vai buscar pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, que nunca mataram uma formiga. Todos precisam de Jesus. Bons, ruins, maus, casados, descasados, casados 50 vezes e quem nunca conseguiu arrumar ninguém para casar. Jesus vem e libera todos. Para todo mundo fala assim: pega você. Ora, isso, ele subiu. Que é também, senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos no céu para cumprir essas coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus vem na igreja e Ele arruma a igreja, colocando funções, pastores, diáconos, obreiros. Ele põe gente no som, Ele põe gente no teclado, Ele põe gente na guitarra, Ele põe gente tudo tecando na porta, no berçário, aqui, ali, cuidando das crianças, sem cuidar de ninguém, fazendo nada. Ele põe gente aqui. Ele põe e enche essa igreja. Para que Ele faz isso? Com um objetivo só. Termina lá no versículo 13. 12. Querendo o aperfeiçoamento do santo. Você é chamado de santo. A palavra santo significa separado. Ele está dizendo o seguinte: dentro da minha casa eu separei todos. E quando eu separei eles, separei para aperfeiçoá-los. Para melhorar. Melhorar para quê? Versículo 13, eu fecho aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está dizendo? A intenção de Deus é transformar você em Jesus. Eu repeti, você me entendeu. O interesse de Deus é transformar você em Jesus. O interesse de Deus é transformar você. Você que não era nada. Você que não era ninguém. Você que nasceu num lar onde ninguém queria saber de Deus. Mas Ele desceu aqui, na pessoa do Filho, para fazer você imitar a Ele. E como ser filho, para você ser igual a Jesus e poder entrar no céu, que é a casa do Pai Celestial. Por isso Jesus fala o tempo todo: Pai. Enquanto as outras religiões falam Deus soberano, homem de guerra, isso, aquilo, Ele fala: não, é Pai. Eu conheço Ele como Pai. Ele quer ser Pai. Ele vem como Pai. Nas parábolas Ele fala sobre o Pai que vai buscar o filho pródigo. Ele o tempo inteiro fala: Pai.
conhecemos o significado da palavra pater, que vem do latim. E a palavra pater é muito rica, ela tem, só eu contei mais ou menos umas 20 e poucas traduções e características de pai. Mas tem uma outra palavra, que é a palavra Abba, que é do próprio hebraico. Essa tem poucas traduções e uma que é perfeita no sentido. A tradução de Abba é fonte. A tradução de Abba é fonte. Jesus, quando ensina o Pai Nosso, Ele manda você dizer Abba. Ele manda você dizer Pai Nosso que está no céu. O que significa essa oração? Significa o seguinte: Senhor, fonte da minha vida. Senhor, que me gerou, que me fez existir, que fez o que eu sou. Se eu existo, é por ti. Isso quer dizer Pai Nosso. Pai, é você reconhecer que não existiria se Ele não existisse. Quando você diz Pai, o que você está fazendo é dizer: eu reconheço, eu estou aqui. Existe alguém aí. A palavra Abba, Abi é pai, e Abba é papai. Jesus não mandou a gente orar com palavras rebuscadas, difíceis, glorioso, amantíssimo, grandíssimo, elaborado. Ele mandou dizer: Pai, sim. Ele diz: quando você orar, fale para Deus: Papai, Paizinho. E quando você estiver dizendo isso, o que você vai estar dizendo é: eu existo porque você existe. Eu só estou respirando porque tu és Pai, Papai, Paizinho. É interessante que o Antigo Testamento termina em Malaquias. Quero que você veja como ele termina. Malaquias 4, 5 e 6 diz a palavra de Deus assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele termina o Antigo Testamento dizendo: eu vou enviar o profeta Elias. Mas se você parar para pensar, quem é estudioso da Bíblia sabe que Elias já passou aqui há muito tempo. Ele não está falando de Elias. Ele está falando de Jesus, ele está falando de João Batista, ele está falando do Evangelho, ele está falando das boas novas. Ele está dizendo: eu vou mandar as boas novas, eu vou revelar o Filho verdadeiro, para que os outros virem Filho de verdade. E a minha intenção é que o meu coração de pai se una com o teu coração de filho, e que a gente possa se amar como família, como pai e filho. Ele termina o Antigo Testamento do judeu assim, e ele começa o Novo Testamento lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. O Novo Testamento começa lá, logo no início, Lucas 1, 17. Agora bota ali para mim, por favor. E irá diante dele no Espírito e virtude de Deus, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor o povo disposto. Sabe o que significa um povo disposto? Um povo que queira ser filho. Eu quero um povo que queira me chamar de pai. Eu quero um povo com o coração convertido. Eu quero um povo que se derrame e chore dizendo: Pai. Pai. Não Deus tirando. Não Deus que mata. Não Senhor de guerra. Ele quer pai. O Antigo Testamento como pai, e ele inicia o Novo Testamento como pai. O que significa pai? Na palavra pátria, pai é fonte, diga comigo, fonte. Pai é protetor, diga comigo, protetor. Pai é nutridor.
aquele que te dá aquilo que você precisa da vida. Provedor. Pai é provedor. Ele é provedor. Pai é progenitor. Aquele que te gera, que faz acontecer. Ele é iniciador. É aquele que começa tudo na tua vida. Pai é o fundador. É ele que abriu a tua empresa. É ele que abriu os teus negócios. Foi ele que fundou a tua família, a tua casa. Ele é o fundador. Pai é autor. É aquele que começa. É aquele que assina. Quando você nasceu, ele assinou com a assinatura dele. Não foi o médico que te trouxe ao mundo. Não foi o pediatra. Foi Deus que assinou. Ele é o autor. Ele é o Criador. E o Criador é aquele que do nada faz tudo. Ninguém sonhava com você, pensava em você, ou desejava você. Mas ele te botou aqui. Não tem como ir você. Pega na mão da pessoa e fala assim: Deus te fez. Pai também é mestre. É o que ensina. É o que dá direção. Pai também é líder. É o que vai na frente. É o que mostra o que fazer e como fazer. Pai é cultivador. Eu gosto dessa palavra. Pai é o que cultiva. Ele é aquele que sabe o que dá na sua terra. As pessoas olham para você e não sabem o que você vai dar. Mas Deus sabe quem é você. Ele conhece o teu dom, Ele conhece o teu talento, Ele conhece você por dentro, por fora. Ele sabe como usar isso. E por isso é que você brilha. Porque Deus conhece os seus talentos. Lembra de Gideão, fazendo trigo no lagar, desesperado com medo dos midianitas, ali escondido, e o anjo do Senhor aparece a ele, hoje está em letra maiúscula, e quando é assim, é a pessoa de Jesus do Antigo Testamento. Ele, quando aparece, olha para Gideão e diz assim: varão valoroso, que quer dizer corajoso, mas ele estava escondido. Será que o anjo era mentiroso? Não. É porque Deus sabia que por dentro daquela pessoa tinha uma abatida e aflita. Tinha um guerreiro que podia se levantar contra tudo que estava acontecendo. Deus é quem cultiva você. Deus é quem cuida de você, que trata você. Ele é Pai. Pai é regenerador. Quando você está mal, é Ele que sabe como reconstruir o que foi quebrado. É Ele que sabe levantar você do chão e botar para cima. Pai. Pai. Pai significa transmissor. É aquele que transmite para você tudo aquilo que é importante que você receba. Estava vendo hoje, foi ontem, um canal da televisão, e o médico estava dizendo que você não encontra vitamina D nos alimentos, é muito pouco. A vitamina D é difícil encontrar nos alimentos, quando encontra, a quantidade é muito pequena. Mas a vitamina D vem pelo sol. Quando você pega sol, você tem vitamina D. E a vitamina D é tão importante porque ela fabrica os teus ossos. Deus não precisa tocar em você para te abençoar. Basta te mandar o que Ele quer. Ele te manda o raio do sol para sustentar os teus ossos. Tem gente tomando pílula, remédio para que os ossos não quebrem. Deus manda pelo sol. Ele manda pelo sol a vitamina D. Ah, querido, tudo que Deus quer te mandar, Ele é o grande transmissor. Ele manda. A quilômetros de distância, uma pessoa ora e a outra é curada, porque Deus manda, Deus trabalha nas ondas, Deus trabalha no ar, Deus trabalha no vento. Deus é poderoso, é transmissor, Ele é Pai. Deus é adestrador, Ele que te prepara para a batalha, Ele que te prepara para a guerra, é Ele que te prepara para a vida. Muitas coisas que hoje você está suportando foi porque ontem Deus te fez passar por outras. E quando você começa a sofrer coisas e fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Lembre-se que Ele é Pai. E Pai é adestrador. Ele está te preparando para algo melhor. Pai é adestrador. Pai é sustentador. Não te deixa faltar. Pai é patriarca.
Quando Deus criou Abraão, Ele disse: eu sou o Deus de Abraão. Foi para que a família de Abraão crescesse, respeitando o patriarca que é Abraão, que respeitava a Deus. Depois Ele foi com Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Depois Ele levanta Moisés. E aí Ele levanta uma nação. Nação também é chamada de pátria. Pátria vem de pater, que é pai. O que Deus estava fazendo, desde Abraão, ensinando ao povo que eles seriam dirigidos sempre por um pai, por uma pessoa que ia ter amor e carinho por eles. Quando Deus veio formar a sua igreja, Ele levantou Jesus como pai. Quando orares, diz Ele: Pai, Pai, o tempo inteiro. Deus pensa como pai. Pai é o que defende. Pai é o que organiza. Oh, meu irmão, eu me lembro da época de garoto, quando o bicho pegava no campo de futebol, quando os outros garotos corriam atrás da gente para bater. Ah, como era bom ver o carro do meu pai encostado em casa. E eu poder gritar: pai! E eu ver ele saindo pela porta de casa, assustado: o que está acontecendo? E os garotos que queriam me pegar fugirem. Meu pai! É isso que acontece quando você ora: Pai! E o diabo tentando perseguir você, destruir você, mas quando você fica pai, ele tem que morrer, porque o que ele vai ver não é você, não é o menino no chão, não é o menino medroso, ele vai ver o Filho de Deus chamando pelo Pai e é protetor. Pai é aquele que leva a carga. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu sou pai. E quando você estiver cansado, fala comigo que eu vou carregar a tua carga. Jesus disse: todos vós que estáis cansados, vinde, Pai. Pai é o que leva a carga. Pai é o estabilizador. Quando a gente perde a noção das coisas, Ele vem para aquilo. Quando a gente perde a visão, Ele vem para estabilizar. Quando a gente perde a noção até de quem somos, Ele vem botar o nosso pé no chão. Porque Ele é Pai. Pai é aquele que diz a verdade quando você precisa ouvir a verdade. E também sabe esconder quando você não está preparado para saber a verdade. Pai, Ele estabiliza. Pai, Ele sabe como andar com você. Pai, Ele sabe o que mostrar e o que não mostrar. Pai, sabe o que esconder e o que revelar. Pai é aquele que endossa. Quando você nasce, alguém põe lá Djalma, olhos escuros, castanho, peso de 3 quilos e 100 e poucas gramas, mas só vira uma certidão de verdade. Seu pai assinar e disser: eu sou o gerador. Ele que endossa. Ele que endossa. Quando você pecou, quando você se afastou de Deus, Deus simplesmente não virou as costas para você. Ele desceu nessa terra como filho, foi na cruz do Calvário, morreu, e agora escreve debaixo dos teus pés. Quando você pede perdão, Ele diz: eu paguei por Ele. Paguei por Ele. Paguei por Ele. Pai é o que endossa. Quando você faz uma oração e diz: Senhor, eu quero a cura dessa pessoa, é Deus que endossa embaixo, dizendo: seja curado. Quando você pede, pede a Deus que sabe o filho teu, é Ele que assina embaixo. Eu era isso. Quando Elias orou, aqueles 300 profetas estavam. Quando todos eles já tinham orado para que alguma coisa acontecesse, não aconteceu, ele ora dizendo: Pai, para que todos saibam que há Deus em Israel.
e que eu sou teu servo, que faço tudo conforme o Senhor pede. Derrama sobre o céu. Quem endossou foi o Pai. Quem endossou foi o Pai. Ah, meu Deus, quando eu entro no restaurante, eu vou no banheiro e deixo minhas filhas sozinhas na mesa. Quando eu volto, tem um monte de coisa na mesa. Uma pediu guaraná, outra pediu suco, outra pediu carne, outra pediu não sei o quê, outra pediu não sei o quê. E eu tenho que endossar. Pagar conta, eu não posso deixar o negócio para trás. O Pai faz assim com você. Quantas vezes você pede coisas desnecessárias? Quantas vezes você faz coisas desnecessárias? Mas lá no céu ele diz: eu vou te perdoar dessa vez de novo. Eu vou endossar. Eu vou perdoar você de novo porque eu quero ver você transformado. Eu vou deixar você ir mais um pouquinho porque eu sei que no dia que você se converter, você vai converter outros. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro estava perdido. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo vai brincar com você, vai se andar com você. Pedro disse: não, isso não vai acontecer. E ele disse: você vai me negar. Ele disse: jamais te negarei. Ah, não, ele vai negar assim. Não, nunca te negarei. Eu vou contigo até a morte. E aí Jesus foi preso e ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele acabou de negar a terceira vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para ele lá no pátio e enxergou ele de longe. Mas não olhou com um olhar de condenação. Ele olhou com um olhar de paz e disse: eu vim para te transformar. Eu disse: eu sabia que você ia errar, mas eu assinei embaixo. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Sabia que Pedro ia errar. E mesmo assim pegou Pedro para apacentar as ovelhas. Deus conhece os nossos defeitos, conhece o teu coração. Mesmo assim ele trouxe. Não o meu erro, mas o meu perdão. Não a minha falta, mas a minha obrigação de mudança, de busca. Pai é animador. Você já viu como é que a gente é bom com as crianças? Você já viu que você se fantasia de tudo para alegrar as crianças? Você é animador. Se você não está em casa, as crianças estão tristes. Deus é o teu animador. Quando ninguém está do teu lado para te animar, a voz doce, mansa, suave dele virá. Nos momentos em que você está só, e ninguém pode secar as tuas lágrimas, é Ele que vem no teu ouvido e diz: eu te amo. Eu te amo. Ele é mentor, ele é governador e ele é modelo. Modelo que ele fez para você copiar. Eu quero que você fique aberto. João, no capítulo 1, versículo 9 ao 13. João, de novo, meu Deus. O texto de Malaquias diz que Deus vai converter o coração de pai para filho, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Deus não quer nos amaldiçoar. Deus não quer que vivamos debaixo de maldição e nem de pecado. Mas o que ele diz é o seguinte: quem não aceita ele como pai é órfão. Órfão é alguém sem pai, sem futuro, sem destino. Você acorda e vai dormir. E não tem ninguém para te abraçar. Não tem ninguém para te amar. Órfão é aquele que nunca vai experimentar copiar o Pai. Ser igual ao Pai. Jesus veio para transformar. João 1, de 9 a 13.
João capítulo 1, versículo 9 ao 13. João capítulo 1. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conhecia. Sabe o que acontece? Jesus está aqui entre nós. Jesus está no mundo para iluminar, nos transformar em filhos, mas muita gente não o reconhece. Mas versículo 11 diz: veio para o que era seu, os seus não receberam. Quem quer receber essa noite Jesus como Pai? Quem vai aceitá-lo como Pai? Tem muita gente aceitando Jesus como um vingador. Jesus, pega ele, taca fogo nele. Jesus, meus inimigos. Jesus, quebra a cabeça dele, aí pega aquele ali agora. Meu Pai. Jesus não é candidato. Jesus é Pai. Pai. Ele quer receber Pai. 12 diz o texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Há 3 revelações que Jesus fez quando apresentou o Pai. 3 revelações simples. 3 simples. Primeiro, Ele é o seu Pai. Eu não sei aqui você está colocando como Pai na sua vida, que tem sido tudo isso aqui, essa característica que eu falei para você, eu não sei. Mas Ele é o Pai. Segunda revelação, Ele diz que esse Pai, não sei os outros, mas esse Pai, Ele te ama. Ele te ama, mas te ama. E a terceira revelação é que você é filho. Ah, meu amado. Se você for filho de Deus, nunca mais o diabo vai te acusar de nada. Porque o teu Pai endossou o teu Deus. Se você for filho de Deus, você não vai ter mais medo das coisas. Porque você vai ter certeza que o teu Deus está contigo. Ele não é Deus, sabe? Ele é Pai. Se alguém resolver ser contra você, te perseguir, te maltratar, tentar destruir teus sonhos, ele mexe com o filho de ninguém, não mexe com qualquer coisa, não mexe com o filho dos outros, não. Mexe com a pessoa, mas não mexe com o filho dela. Você sabia que quando Jesus fala de proteção, ele compara a galinha? Mas quantas vezes eu te quis juntar com a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas? Jesus se comparou à galinha. E ele disse: quando você está perdido, eu sou como uma galinha. Eu não sei se você sabe, mas o gavião, ele não ataca os pintinhos debaixo das asas da galinha. A galinha é mais fraca do que o falcão, o gavião, mas não deixa como uma galinha quando ela está com os seus pintinhos debaixo do braço. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você está debaixo das minhas asas, eu te protejo, eu te guardo. Ninguém te toca, ninguém mexe com você. Esse o teu amor é como
Percebeu o que nós cantamos agora? Eu não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Quando você é filho, você não vê os problemas, você vê o Pai. Quando você é filho, você não vê os problemas, você vê o Pai. Ah, meu Deus, eu não sei como eu faço isso. Ai, Senhor, até agora vai ser. Muda a tua oração. Fala assim, Paizinho. Paizinho. Seja Pai. Eu quero ser teu filho. Não precisa ser mais nada. Quando eu olho para os olhinhos daquelas menininhas, repetindo o que eu recebi, Pai. Quando sai da igreja, mãe quer que a gente vá para casa porque ela fez comida, que deixaram comida em casa e ela veio para papai. Eu estou querendo comer fora, papai. Papai. Jesus disse, nós que somos pais do mundo, da terra, cheio de defeitos, sabemos dar aos nossos filhos o que eles pedem. Imagina o nosso Pai celestial, que é dono de tudo, que possui tudo, que tem tudo. E melhor, Ele te ama como ninguém nessa terra te amará. Está do seu lado, levanta as tuas mãos para o céu e cante. Jesus te ama. Ele sei que te ama. Mas Ele quer você como filho. Ele quer você obediente. Ele quer você